Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série especial sobre manejo de pastagens. Aqui a gente te ensina a dominar a pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Comigo aqui hoje, ele que é o maior especialista de pastagem. Ele não gosta que eu falo assim, mas é verdade, gente. Não só no Brasil, como na América Latina, com quase 40 anos, né? Daqui a pouco é mais, com quase 40 anos de experiência em todo o Brasil, na América Latina. Wagner Pires, seja muito bem-vindo. Olá, Lilian, olá a todos. E vamos bater nosso papo aí a respeito de manejo, porque manejo é fundamental para a gente ter resultado e, por que não, dobrar a nossa rentabilidade na fazenda. Vamos lá, Lilian. O que manda Bora lá. hoje? Hoje a gente vai falar dos diversos tipos de pastos e o mais importante, aquele que é adequado para a sua fazenda, dependendo da região onde você tem a sua propriedade, e aquele também, como bem disse o Wagner, que pode dobrar a sua rentabilidade. Wagner, me diz uma coisa, o que define um tipo de pastagem? Bom, nós temos 4 tipos de gramínea, Lilian. Nós temos a gramínea, que a gente chama ela de gramíneas decumbentes. O que é decumbente? Decúbito, deitada, prostrada no chão. Esse tipo de gramínea, Lilian, ele é muito interessante para a gente proteger o solo. E é fácil o manejo, porque normalmente a gema apical está bem próximo ao solo. Então, permite um manejo mais intenso e protege bem o solo. Temos também outro tipo que a gente chama de, em forma de touceira, estolão. Ela tem estolão, ela tem um crescimento vertical, tá? Então, ela cresce, solta os talos e ela tem um porte mais alto, essa gramínea. Tá? Que gramínea é essa? São os pânicos, por exemplo, a própria braquiária é esse tipo de gramínea, tá? Em forma de touceira. Ela normalmente, esse tipo de planta, a gente recomenda, Lilian, para áreas mais planas e não muito acentuadas. Por quê? Porque se eu plantar esse tipo de gramínea numa encosta de morro e der uma chuva, a tendência da água é correr no meio das touceiras. E a água correndo, ela vai provocar erosão. Toda gramínea de touceira, ela tem normalmente as gemas apicais dela mais altas, né? E o manejo deve ser mais cuidadoso. Então, é uma gramínea que a gente tem que tomar o cuidado de aonde vamos plantá-la, ok? Muito bem. Temos um terceiro tipo de gramínea, que a gente chama de estolonífera. O que é um estolão? Estolão é como se fosse um braço da planta, que ele solta e ele vem e enraiza ali na frente. E segue adiante. Então, ele solta uma rama para cá, outra rama para lá, e ele vai se espalhando no chão. Esse tipo de gramínea, Lilian, ele é muito bom também para áreas amorradas, áreas acidentadas, porque ele também faz a função de proteger o solo. Também, a gema apical dele é muito baixa. E o manejo dele pode ser bem rasteiro, bem baixinho. Então, tudo isso ajuda no manejo. E, finalmente, nós temos as rizomatosas. Eu falei que o estolão caminha por cima, o rizoma caminha por debaixo da terra. E ele faz a mesma função, só que ele vai caminhando por baixo e ele fica escondido, tá? Em rizomas. Rizoma é como se fosse uma raiz, mas não é uma raiz, é um talo
subterrâneo, vamos assim dizer. Esta gramínea também protege o solo, também enraiza, tá? Não tanto quanto a estolonífera, mas a rizomatosa protege também. Temos aí o Tifton, tá? O Tifton 85, ele é uma excelente gramínea rizomatosa. Tá? Então, vamos reprisar. Nós temos a decumbente, nós temos ditolceira, nós temos as rizomatosas e nós temos as estoloníferas. Ok? 4 tipos de gramínea, Lília, para a gente escolher e tomar a melhor decisão. Eu aprendi, ó. Já anotei aqui, ó, tarefas de casa. Decumbens, as touceiras, as estoloníferas e as rizomatosas. Pronto. Rizomatosas. Rizomatosas. Rizomatosas, é isso aí. Você falou de gema apical. O pecuarista, ele sabe o que é isso? Isso é um termo técnico? Ou ele sabe o que é, mas não associa o nome à coisa? Como é que é? Sabe sim. O que é a gema apical? A gema apical, imagina o dedo seu aqui, tem uma junta do dedo. É um lugar mais grosso. Na planta, no talo da planta ali, a gente tem o que a gente chama também de nó. É uma emenda que tem ali do talo. E ali, Lília, está localizado um tecido vegetativo que é responsável pela emissão de folha. Através da gema, do meristema apical, a gente tem a brota da folha. Então, o que acontece? O pecuarista tem que ficar de olho na planta e tem que identificar a altura da gema apical. E na hora que ele colocar o gado vai comendo a folha, come a ponta, come o meio. Quando ele está descendo para comer justamente a gema apical, Lília, o pecuarista deve retirar os animais do pasto. Normalmente, quando você faz um corte de um pasto, aqui nas regiões tropicais, a planta leva de 25 até 30, 32 dias para ela rebrotar e estar novamente na altura de corte. Isso desde que o animal não coma a gema apical. Se comer, Lília, de vez ela levar 25 dias, às vezes até menos, 20 dias, ela vai levar 90, 120 dias. E aí, babau o período das águas. Ele perdeu o manejo. Sem falar que essa saída é muito lenta. E aí, o que acontece? Surgem espaços vazios lá no pasto. E aí vai surgir invasora. Então, o começo da degradação de um pasto é com a escolha errada da gramínea e o manejo errado. Por isso é que eu estou batendo nessa tecla, Lília, de que se a pessoa aprender a manejar corretamente nas águas e na seca, ele tem condições de dobrar a rentabilidade dele. Perfeito. Voltando para a questão dos 4 tipos de pastos, de gramíneas que você apresentou aí para a gente. Embora você tenha dado uma explicação sobre cada uma delas, por que é importante o pecuarista conhecer esses 4 tipos, Wagner? Olha, justamente pelo que eu acabei de falar, pela altura da gema apical, tá? Então, ele tem que definir. A primeira coisa que o pecuarista deve perguntar é o seguinte: qual é a topografia do meu terreno? É a primeira coisa, tá? Se o terreno é plano, qualquer gramínea vai bem. Todas elas que eu falei vão bem em terreno plano. Se o terreno é inclinado e é sujeito a correr água, eu devo colocar uma gramínea que vai proteger o solo, tá? E no caso, seriam as decumbentes, rizomatosas e as estoloníferas, ok?
Outra pergunta que o pecuarista deve fazer: qual é o tipo de animal que eu vou colocar lá? Como assim? Tem diferença? Tem, porque o hábito do animal de cortar manda na decisão da planta. Quer ver? Você vai entender. Quando eu trabalho com boi, o boi não arranca, o boi não morde, o boi colhe o capim. Por isso que a língua do boi, do bovino, é áspera, parece uma lixa. Ele passa a língua no feixe de capim e levanta a cabeça e arranca e colhe a folha. Então, o bovino, ele colhe mais em cima. E o bovino colhe andando pelo pasto. Então, ele pega uma ponta aqui, outra ponta ali, outra ponta lá, e ele vai comendo o pasto por igual e caminhando. Já o cavalo é diferente, Lilian. O cavalo, ele morde. E quando ele morde, ele corta a planta. E ele mastiga, põe um feixe na boca, morde aquele feixe, mastiga e come. Parado, Lilian. Ele não anda. E aí o cavalo dá uma bocada, 2 bocadas, 3 bocadas, 4 bocadas e chega na gema apical. E às vezes ele chega a rapar o pasto. Então, o cavalo é perito em estragar o pasto. Para cavalos, como também para moares, tá? Eu tenho que escolher uma gramínea rente ao solo. Cavalo come desse jeito, ovinos, caprinos, tá? Então, todos esses bichos comem desse jeito. Vão parado e cortando até embaixo. Então, para esses tipos de animais, eu vou selecionar um tipo de gramínea, como estolonífera e rizomatosa, e também a própria decumbente. Outro ponto fundamental para a gente fechar, Lília, é saber se a área que você vai plantar, ela é alagada ou ela é seca. Se for alagada, eu tenho que escolher gramíneas que tolerem o encharcamento. E aí temos algumas. Se é uma área seca, qualquer gramínea vai. Lília, o pecuarista tem que entender que não existe capim da moda e não existe capim milagroso. Ele tem que escolher e adaptar. Dentro da quantidade de gramíneas que a gente tem disponível no Brasil, ele tem que escolher a melhor para a área dele. Não existe mágica, né, Wagner? Existe técnica, existe trabalho, existe manejo. Você acabou de explicar para a gente que tem um determinado tipo de gramínea adequada para cada tipo de animal. Agora eu pergunto, tem também, eu gostaria que você nos explicasse, qual seria o tipo de gramínea mais adequado para cada região do Brasil? Olha, Lília, aí a gente entra num outro ponto que nós não conversamos. O que seria? Seria o clima. Nós temos, por exemplo, a região norte do Brasil. Ela chove muito. E existe probabilidade, às vezes, de até um alagamento. Em regiões que chove muito, você tem que trabalhar com gramíneas de alta produção, alta performance, e gramíneas que têm uma relativa tolerância a pragas como, por exemplo, a cigarrinha. Tá? A cigarrinha, Lília, ela é uma praga que ela prejudica tremendamente a pastagem. Então, você tem que escolher uma gramínea tolerante à cigarrinha. Existem regiões que chove pouco
e são muito secas. Aí eu preciso de gramíneas para ter um sistema radicular bem profundo no solo e consiga pegar a umidade lá embaixo. Regiões no sul do Brasil, temos que buscar gramíneas que tolerem a geada. E aí a gente vai escolhendo, tá? Mas principalmente em função da condição climática. Antes da gente voltar a bater na tecla dos tipos, a gente tem uma audiência também, Wagner, que é de primeira viagem, que é gente que está entrando na pecuária agora e não conhece nada. E a sorte é que você tem uma linguagem muito fácil, uma didática muito fácil, mas alguns termos técnicos para esses marinheiros de primeira viagem é novidade. Explica para quem está chegando agora, para quem quer entrar na pecuária, não tem contato com esses termos, o que é um sistema radicular? Vamos lá. Sistema radicular é a raiz da planta, tá? A raiz da planta, ela tem toda uma estrutura de crescimento. As gramíneas, muita gente acha que é o contrário, mas não é. Elas gostam mais de solos arenosos do que solos argilosos. O tipo de raiz da gramínea parece a cabeleira, o que eu não tenho, tá? Então você tem bastante raiz e ela abre e ela aprofunda. O fato dela aprofundar bastante deve-se ao tipo de planta e ao nível de fertilidade do solo. Quanto mais raiz eu tiver, mais boca a planta vai ter para pegar os nutrientes. Ok? Muito bem. Existem também plantas que têm um tipo de raiz que toleram quando o solo está encharcado, cheio de água. Porque pela raiz a planta também respira. Ela respira pela folha, pelos talos e pela raiz. Quando o solo se encharca, Lília, a água toma todos os poros do solo e o solo fica sem oxigênio. Por isso que às vezes quando a gente entra numa área de várzea, a gente sente um cheiro, às vezes até de podre. É a matéria orgânica que está apodrecendo e está decompondo em função do excesso de água. Então, nesse tipo de solo, eu preciso de uma planta que ela, mesmo debaixo da água, ela vai conseguir respirar e ela vai sobreviver, tá? Então, a raiz é aonde a planta pega todos os nutrientes que tem no solo. E na raiz, Lília, também acontece uma coisa importante. A planta armazena todos os nutrientes que ela produz para usar na seca. Então, uma boa pastagem para o período de seca, que é o que nós prometemos, é você ter um solo com bastante raiz e bastante tecido de reserva. Wagner, já a gente vai entrar no tema que a gente vai explicar qual seria a gramínea certa para que o pecuarista possa dobrar a rentabilidade. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero fazer uma revisão dos 4 tipos e você falar de uma maneira mais detalhada quais são as gramíneas de cada tipo. Então, por exemplo, decumbens, quais as gramíneas que nós temos? Decumbente? Decumbente seria decumbens, você acabou de falar, tá? Por isso que ela tem esse nome. Existem braquiárias que também têm o hábito decumbente. Porém, ela é de touceira, mas existe uma tendência a ser decumbente, como é o caso do próprio marandu. Tá? Gramíneas de touceira, normalmente... Pânicos. Oi? Touceiras pânicos. Pânico. Não é só pânico não, Lília. As braquiárias também... a rosiense é de touceira, o paiaguás é de touceira,
tá? Todos eles. Mas eles são touceiras que tendem a camar um pouco, a deitar. Agora, os pânicos não. Os pânicos, ele cresce vertical e ele vai explodindo para cima, tá? Então, seria o quê? Mombasa, Zuri, Quênia, o paredão, aí tem vários pânicos, e o próprio Maasai, tá? É tudo pânico, e tudo touceira. Depois nós temos os rizomatosos, os estoloníferos. É a estrela africana, que mais? O tangola, o bengo, o tifton, tá? Então seriam gramíneas que ela vai soltando rama. E finalmente eu tenho as rizomatosas, tá? Que é por debaixo da terra. Aí um exemplo bastante característico, eu usaria o Tifton 85. Ele caminha por debaixo da terra. Essa, Lília, é uma grande diferença para o pecuarista não ser enganado. Ele, quando for comprar muda de Tifton, normalmente o pessoal fala, esse aqui é o 85, porque o 85 é o melhor de todos. É fácil ele identificar. Se tiver por cima da terra, é 68, que é mais ou menos. Agora, se estiver por debaixo da terra, é 85. Agora, vamos lá. A escolha da gramínea correta. Se ele fizer a escolha correta, ele tem chances de dobrar a rentabilidade dele. Por outro lado, se a escolha for errada, aí vai tudo para o brejo, é isso? Vai tudo para o brejo. Um ponto importante, Lilian, que o pecuarista deve também se atentar, é em questão da fertilidade do solo. Por isso que eu recomendo, sempre que a pessoa vai começar um projeto na fazenda, a primeira coisa é conhecer como é que está a terra, tá? De fertilidade. Por quê? Porque existem gramíneas mais exigentes e gramíneas menos exigentes. E gramíneas pouco exigentes. Wagner, eu quero colocar, então, a gramínea pouco exigente. Ora, por coincidência, a gramínea pouco exigente, ela vai te entregar pouca massa. E aí? Não é isso que você quer. Não existe milagre, meu amigo. Se você quer produtividade na sua fazenda, busque as gramíneas mais exigentes de fertilidade. Wagner, mas o meu solo é fraco. Eu já fiz análise. Aí vem outra pergunta para você. Você pretende melhorar o nível de fertilidade do solo? Se você pretende, boa! Você pode plantar uma gramínea mais exigente e você vai melhorando com o tempo. Mas isso é caro, mas se paga. Você vai ver comigo mais lá frente que adubação não é coisa para amador, mas a adubação entrega resultado positivo para você, sim. Tá? Ô Wagner, meu solo é bastante arenoso. Não tem problema. É só você escolher o tipo de fertilizante correto. E aí você vai trabalhar. Existem, Lília, algumas gramíneas que são muito específicas. Por exemplo, nós temos o andropógon. Ele é fantástico para solos pedregosos. A raiz dele entra no meio da pedra e vai e se desenvolve muito bem. Então, para terrenos com pedra, com pissarra no meio, é muito bom plantar um andropógon. Wagner, existe uma diferença muito grande no preço das gramíneas? E às vezes o pecuarista quer economizar e ele acaba comprando a gramínea errada e metendo os pés pelas mãos? Existe, Lília. Existe diferença na qualidade das gramíneas, no tipo de gramíneas, tá? Que tem preços diferentes, e também na qualidade da semente da gramínea, certo? Hoje em dia, Lília,
as empresas criaram mais vergonha na cara e estão fazendo semente de melhor qualidade. Mas no meu tempo, lá atrás, vendia-se mais terra do que semente. Era uma enganação. E o pecuarista achava aquilo bom porque era a tal da semente baratinha. Não vá, pecuarista, atrás desse tipo de semente. Olha, você tem que procurar as empresas de nome mais tradicionais no mercado, as mais conhecidas. Essas empresas não cobram mais caro à toa, mas essas empresas primam pela qualidade que elas estão entregando. Tem empresa no mercado que vende barato, mas o que eles fazem? Eles manipulam a qualidade e te entregam gato por lebre. É complicado isso, hein, Wagner? Então, o pecuarista tem que ficar muito atento, porque ao mesmo tempo que você tem profissionalismo e seriedade no mercado, você tem gente querendo passar a perna, é isso? Justo. Olha, Lília, pecuária, não só pecuária de leite, mas como pecuária de corte também, é uma empresa, é um negócio. E a gente tem que conduzir esse negócio com responsabilidade e procurando tirar o máximo desse projeto. E como conseguir isso? Contratando uma assistência técnica. Não precisa contratar o Wagner Pires, não. Tem muita gente no mercado. Você não quer me contratar, pelo menos você pode me acompanhar, assistir meus vídeos como esse, tá acompanhando em tudo que a gente faz, porque você vai ganhar 40 anos de experiência. Gente, você se aproximar de bons técnicos já é meio caminho meio caminho andado, e vai evitar erro. O que a gente tem que fazer também? Tem que ficar de olho nos bons pecuaristas e cuidado com aqueles palpiteiros. Faz desse jeito que meu pai, meu avô fazia. Cuidado, as coisas evoluem, as coisas mudam. Se você ficar fazendo da forma como você sempre fez ou como os antigos fizeram, você vai ficar para trás. Olha, você acabou tropeçando e falando caminho errado em vez de andado, mas tem caminho errado, sim. O caminho errado é o caminho de quem não busca o conhecimento. E é isso que a gente está passando aqui nessa série especial de manejo de pastagens, levando muito conhecimento para você dominar o manejo de pastagens, tanto no período das águas quanto no período da seca, e ainda dobrar a sua rentabilidade. Wagner, onde é que está o segredinho aí para dobrar a rentabilidade, escolhendo a gramínea certa? O segredinho, Lília, está em manejar corretamente a pastagem. O que acontece? Quando você faz uma lavoura, quando a gente fala lavoura, a pessoa já pensa milho, soja, cana, café, tudo quanto é coisa. Mas o pasto também é uma lavoura. Qual que é a diferença do pasto para essas outras lavouras que eu falei? A lavoura de milho, de soja, você entra com uma colhedeira e colhe. Agora, o pasto, você entra com 20, 30, 40, 50, 100 colhedeiras ao mesmo tempo, colhendo a sua produção de capim. E aí não é fácil administrar. Existem uma série de detalhes no manejo, no formato do pasto, na disposição do bebedouro, nas distâncias que o animal vai percorrer, na sombra, e aí vai. Inclusive na escolha da gramínea. Um ponto muito importante que eu quero te alertar é: se você pretende intensificar a sua fazenda, aumentar a produção, tirar o máximo da sua terra, você tem que trabalhar com o máximo de tecnologia. E o máximo de tecnologia, às vezes, vai obrigar você a entrar com uma gramínea nova. Agora,
Se você está começando, não tenha pressa. A troca de gramínea pode acontecer mais para frente. Veja e trabalhe o que você tem. Trabalhe as divisões, trabalhe limpeza do pasto. Aí você vai determinando, vai conhecendo melhor a sua área para escolher a melhor gramínea que é a que mais se adapte à sua região. Ô Wagner, para se alcançar resultados extraordinários, às vezes o pecuarista pensa que isso só é possível dobrar a rentabilidade se você é grande. Você diria que não, que o pequeno, o médio tem plenas condições de dobrar a rentabilidade dele da fazenda e conquistar resultados bons. Lília, eu diria até mais. Eu diria que o pequeno e o médio, ele tem a obrigação de intensificar. Por quê? Porque pecuária, infelizmente, ela depende de você tem que fazer volume, você tem que ter produção. E aí, você só consegue fazer volume se você tiver produtividade. Quando você tem uma propriedade pequena, você tem que tirar o máximo dessa propriedade. Você tem que construir o andar de cima, o outro de cima, fazer um prédio dentro da sua propriedade. Tem que tirar o possível e o impossível. Então, eu diria que quanto menor, mais profissional a gente tem que ser. Perfeito. Tem uma frase que eu costumo dizer, para o mercado não importa o seu tamanho, se você é grande ou se você é pequeno. Importa que você seja profissional. Você pode ser pequeno, mas profissional. Agora, em relação aos tipos de gramíneas, como que influencia na saúde e na produtividade do gado? Ora, minha amiga, influencia demais. Por quê? Porque para a gente, o animal precisa de proteína. Para a gente fazer proteína, tem gramíneas que produzem menos proteína e gramíneas que produzem mais proteínas. Então, nós temos que buscar essas gramíneas de mais proteína. Outra coisa, o animal, ele precisa comer um determinado volume de capim por dia. Se o animal comer em 4 a 6 horas por dia, ele vai passar o restante das horas dele descansando, deitando à toa, gastando pouca energia, ruminando. Agora, se o animal leva 12, 15 horas para encher o rume dele de capim, ele vai andar muito. E o animal que anda muito é aquele famoso animal fit, é magrinho. E não é esse que o mercado quer. O animal quer um animal bem acabado, um animal sadio, com uma camada de gordura. Então, essa carne, ela tem mais valor no mercado. Quanto melhor for a pastagem, mais qualidade nós vamos entregar para o mercado. E mais precocemente também. Então, não erre na escolha da gramínea. Em relação à escolha da gramínea, você falou lá atrás, né, que o barato acaba saindo caro, tem que tomar muito cuidado na escolha, cuidado de quem você está comprando. Lembrando que tem gente picareta no mercado, mas tem muita gente séria também. O Wagner falou que não precisa contratar a consultoria dele, mas eu, se fosse você, eu colaria nele, porque ele tem quase 40 anos de experiência, tem muito network. O que é network? Relacionamento, conhecimento. Então, ele sabe quem são as pessoas sérias e quem não são no mercado. Partindo para essa questão aí de compra, quais são as vantagens econômicas, Wagner, de escolher o pasto ideal, o pasto certo? São muitos os resultados, Lília. Por exemplo, se você escolhe a gramínea correta, você vai ter uma vida útil da pastagem maior. A degradação será menor. Se você conduzir a pastagem com uma lavoura, entregando a ela, ofertando a ela os nutrientes que o gado retira do pasto, você jamais vai estragar a sua pastagem. Outra coisa, Lili,
nós temos três fases na vida do animal. Nós temos a cria, nós temos a recria e nós temos a engorda. Então, vamos entender. A cria é quando a vaca vai parir o bezerrinho, depois ela pare o bezerrinho, e aí passa um período com esse bezerro mamando nela, e já a vaca prenha. Então, ela tem que comer para um bezerro que está se formando dentro dela e para outro que está mamando e para a subsistência dela. Vaca tira muito do pasto e é fundamental que essa gramínea aguente essa carga de lotação. Quando o bezerrinho está deitado, eu tenho que procurar o bezerrinho no pasto. Se o capim é muito alto, eu não consigo enxergar o bezerrinho. Eu tenho dificuldade. Então, para a maternidade, nós temos que escolher gramíneas mais rasteiras. Isso vai facilitar a vida do vaqueiro. Na recria é para adolescente, está desenvolvendo. Adolescente é um rapazinho que come de tudo e come muito. Então, eu preciso de volume, de massa. Não importa, a qualidade é importante, mas o volume é essencial para a gente entregar um animal mais rapidamente para a engorda. Agora, na engorda, eu preciso de qualidade de capim. E não tem qualidade melhor do que os pânicos. Aí está escolhido o capim. Então, veja você que durante o ciclo de vida, nós, pelo menos, 3 capins diferentes na propriedade nós devemos ter. Agora, a gente falou lá atrás a questão de escolher a gramínea correta para cada tipo de região, e você falou que a gente teria que falar também do fator climático, que, na verdade, é o pacote todo. Agora, o produtor está lá, numa determinada região. Como é que ele consegue identificar qual que é o melhor pasto para a região dele, Wagner? Mesmo tendo um certo conhecimento, existe uma dificuldade? Ele acaba trocando... Olha, Lília, às vezes o que acontece? O pecuarista vai muito pelo modismo. Ele fica sabendo que saiu um capim novo. Ele quer experimentar esse capim novo. Toma cuidado, pecuarista. Experimentar é saudável, mas você plantar uma área pequena, ver o comportamento desse capim nas águas, na seca, se você consegue manejar bem, se o gado vai gostar, aí você vai aumentando ele. Não entre com um capim novo de uma vez, fazendo grandes áreas. Você pode meter os pés pelas mãos e ter prejuízo. Outro ponto importante, não misture capim no mesmo pasto. O boi, ele é seletivo. Ele escolhe o capim mais gostoso. Se você tem um mais gostoso e um menos palatável, ele vai no mais gostoso e ele vai rapar aquele capim, acabar com ele e no pasto vai prevalecer o menos gostoso. Ah, mas era isso que eu queria. Então é preferível que você plante quase toda a área com o menos gostoso e pode até misturar um pouquinho de um outro que ajuda a fechar mais rapidamente. Mas você vai ter certeza que com 1 ano, no máximo 2, aquele pasto vai estar todo homogêneo. A mistura faz o gado andar mais e gastar mais energia e entregar menos lucro para você. Eu estou rindo aqui, quer dizer então que o boi é seletivo, o safado, então ele come aquilo que é mais gostoso. É isso aí. Tem que lançar, então, um sabor lasanha aí, uma gramínea sabor lasanha para ele. É isso aí. Wagner, vamos lá, então. Que recado você passa para o produtor rural que tem muitas dúvidas na hora de escolher a gramínea e fica achando que se ele jogar lá qualquer coisa é efeito mágico, vai dar, qualquer coisa dá? Olha, veja bem. Você tem que, como a minha amiga Lilian Dias falou, você tem que ser profissional. Eu muitas vezes,
Eu rodo o Brasil inteiro dando palestra, treinamentos. E é comum eu escutar, eu tô na média. Tô aqui no número entregando o número aí, como todo mundo entrega. Eu fico com pena desse pecuarista. Por quê? Porque quem anda na média é medíocre. Então, você não tem que ser medíocre. Você não tem que estar na média. Você pode, hoje, estar na média, mas amanhã você vai estar entre os melhores. Então, gente, para sobreviver no mercado, você tem que estar entre os melhores. Esse treinamento que nós estamos fazendo, todo o trabalho que eu desenvolvo, digital, e as palestras, treinamento, tudo é direcionado para quem quer estar entre os melhores. Mas estar entre os melhores é caro. Engano seu. Estar entre os melhores é produzir mais, dobrar a sua rentabilidade, o dinheiro no seu bolso. E dessa forma, você vai conseguir sobreviver e ter uma qualidade de vida melhor, mesmo em tempos de crise. Então, queira ser os melhores. Aí você vai conseguir um bom resultado. E somente com apoio técnico a gente consegue isso. Seja ele digital, seja ele através de mídia, através de um curso, através de um treinamento ou presencial na sua fazenda. Mas você precisa ter intimidade e conhecimento das tecnologias. Aquela história, quanto mais conhecimento, menos custo você acaba tendo. E o nosso objetivo aqui da nossa série é fazer você dominar o manejo de pastagens, tanto na água quanto nas secas, e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Voltando para a questão das águas e das secas, você deu uma passadinha lá atrás, mas vamos bater mais nessa tecla, Wagner. Existem tipos de pastos específicos que são melhores para a seca ou para as águas? Quais seriam? Lília, os pastos específicos para a seca são os pastos que têm um sistema radicular profundo. Os pastos específicos para a água são os pastos que toleram encharcamento. Por exemplo, para encharcamento, nós temos a umidícola, nós temos a dictioneura, nós temos o tango, tangola, canarana, temos vários, a setária. E para a seca, nós temos todos os outros. Vai depender também do nível de fertilidade e da região. Nós vamos ter um bate-papo específico sobre isso, mais para frente. Wagner, vamos lá. O pecuarista foi lá, escolheu a gramínea errada, deu ruim, como o pessoal costuma brincar. Como é que ele faz a transição de implementação de um novo tipo de pasto na fazenda? Toda vez que o pecuarista quiser trocar de capim, ele não deve começar pela gradagem. Ele deve começar pela dessecação do capim velho. Como é que eu faço isso? Eu uso um dessecante, um glifosato, por exemplo, mato todo o capim que estava lá, incorporo ele bem incorporado, invista em gradagem, e você vai estar jogando o banco de semente para baixo e aguarde com muita paciência a possível rebrota de sementes que tenham ficado junto à superfície. Rebrotou, grade em cima outra vez, até que chega uma hora que não rebrota mais. Aí é a hora de plantar. O nosso tema hoje foram os tipos de gramíneas, como fazer a escolha correta para dobrar a rentabilidade da fazenda. Nesse bate-papo aqui que nós tivemos, Wagner, ficou faltando alguma coisa que você queira acrescentar? Não ficou não. Aí a única coisa que eu recomendo é troque bastante ideia, converse e experimente numa área pequena. Mais para frente, nós vamos fazer programas aqui apresentando quais seriam esses capins, detalhando cada um deles. E aí você vai poder se enriquecer desse conhecimento, dessas informações. Ixi, então é programático que não vai acabar mais, hein? Não tem problema, Lília. Nós estamos aqui para isso. Wagner, eu quero agradecer a sua presença, mas
Antes de mais nada, você que está aqui, aproveita, você já viu o conteúdo, curta, dê seu joinha, compartilhe, porque conhecimento, ainda mais conhecimento de qualidade, a gente está falando de um conhecimento de quase 4 décadas rodando o Brasil inteiro, Wagner Pires. Compartilhe esse conhecimento e aguarde a gente aí no próximo episódio. Já posso adiantar, Wagner, qual que é o nosso próximo? Pode, deve, Lilian. A gente vai falar sobre o manejo do pasto no período das águas. O que é errado fazer no período das águas? Ok. Wagner, muito obrigada. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Tchau, até mais.